Salve, salve pessoal do Fan of Heroes! Eu sou o Yuri lá da página RacerPod e estamos mais uma vez aqui com o nosso grande quadro que é o Tirando da Pilha, que é aquela indicação e resenha de um quadrinho bem bacana, claro, contextualizando, trazendo informação, aquele vídeo bem parrudo que eu sei que vocês gostam. Que loucura, é só o segundo eu tô falando que vocês gostam. Mas enfim, hoje eu vou trazer uma coisa bem bacana pra vocês, que é esse quadrinho aqui, ó. A Última Caçada de Kraven. O roteiro de J.M. DeMatteis com desenhos de Michael Zeck. Pra quem já deve estar se tocando, o DeMatteis é o roteirista de Mushed, o roteirista de Blood, que saiu pra Pock Nankin, também roteirista da Liguinha, né, que é a Liguinha Cômica, que é a Liga pós-Crise das Infinitas Terras. E ele aqui empresta a sua magnífica escrita para uma história, digamos, com uma pegada mais de terror, uma pegada mais... te dá uma agonia, te dá um nervoso no pensamento, que é a Última Caçada de Kraven. Mas antes eu precisava contextualizar algumas coisas. Primeiro, a história saiu na década de 80. Ela é oriunda de 1987. Ela iniciou em 87 em várias revistas da Marvel. E por que eu tenho que contextualizar isso? Se você olhar na quarta capa aqui, ó, se você reparar, o Homem-Aranha está com nosso querido uniforme negro. Então já tem que se explicar que anos antes, 2 anos antes para ser mais preciso, lá nos Estados Unidos estava encerrando as Guerras Secretas, que foi uma mega saga da Marvel, que no futuro a gente traz um vídeo aí explicando para vocês, talvez um quadro novo explicando mega sagas, não sei. Se vocês curtirem, deixa um comentário aí embaixo no final do vídeo para ver se vale a pena a gente no futuro estrear um quadro de mega sagas, e se o meu sócio concordar, a gente faz. Enfim, então entre 84 e 85 a Marvel recebeu um convite, né? Recebeu a ideia de fazer uma mega saga para lançar boneco, que foi as Guerras Secretas. E eles se anteciparam porque a sua colega, né, rival DC Comics, ia também fazer uma mega saga, que é a conhecidíssima Crise nas Infinitas Terras. E como mega saga chama atenção, e naquela época uma mega saga não era algo que acontecia nos quadrinhos, tanto que a Guerras Secretas e o Crise foram as primeiras do tipo, a Marvel precisava fazer revoluções, né? Não adianta fazer uma mega saga que não traga consequência nenhuma. Dentre algumas consequências foi o novo uniforme do Homem-Aranha, que é um uniforme preto, que a história conta que foi um uniforme que foi um fã da Marvel Comics que teve a ideia. A Marvel tinha essa proximidade com eles, de fã para fã, e por uma carta o fã enviou um esboço de um uniforme, recebeu uma quantia, né, irrisória, só que por muita dor de cabeça a Marvel cortou essa ideia, porque imagina a briga depois do cara falar que é dono do uniforme e a Marvel nunca pagou ele. Mas enfim, isso aí também é história para outros vídeos. Enfim, com isso a gente pode se situar de porque o Homem-Aranha estava com esse uniforme, e como o uniforme talvez mudasse um pouquinho a sua ideia de quem ele era, assim. Situado isso, a gente entra na obra A Última Caçada de Kraven. O nome já sugere alguma coisa. Se você ler o texto de quarta capa, que é a sinopse do quadrinho, comenta que o Kraven estava para morrer, né? E ele queria fazer a sua última caçada, o seu último desafio, que era enfrentar um dos seus maiores inimigos, que é o Homem-Aranha. Que se você olhar a galeria do Homem-Aranha, tirando o Kraven um ou outro, a maioria são vilões animais, insetos. Tem o lagarto, rino, escorpião, diversos vilões de origem animal, digamos assim. E ele põe na sua cabeça que ele precisa derrotar o Homem-Aranha antes de morrer. Então pro Kraven era uma batalha não só pessoal, mas também uma honra. E como ele fazia parte de uma família de caçadores, uma família, digamos assim, de posse da Rússia, então ele achou que o melhor método de falecer era seguir os seus instintos, que era caçar. Só que ele
para poder caçar, ele fez toda uma preparação, ele fez um treinamento, ele se afundou em conhecimentos para enfrentar o Homem-Aranha. Que inclusive isso é basicamente uma loucura, mas é se afundar num local e comer aranhas. Sim, tem uma parte que acontece isso logo no começo do quadrinho. Chega a ser nojento, mas beleza. E isso mexe muito com o psicológico do Peter Parker. Porque a ideia é isso, ele não queria só derrotar o Peter fisicamente. Ele queria derrotar o Peter psicologicamente. Ele queria literalmente enterrar o Homem-Aranha. E no meio da história a gente tem a inserção de um outro vilão, um outro algoz, que é o Ratos, que é um vilão que ele sofreu algum tipo de mutação genética, algum tipo de experimento que não deu muito certo, que o fez ter fisionomia de um rato, de um bichinho asquerosinho, digamos assim, e ele vive nos esgotos. E durante todo o processo aqui da HQ, nós vemos entre as sombras o Ratos cometendo seus assassinatos, que é, como ele mesmo diz, ele fala meio monossilábico, mas fala que é só para sobreviver. E na linha principal a gente segue o Kraven trabalhando todo o seu psicológico para sua caçada final. Tanto é que ele vai em sua mais significativa tanga de leão para caçar o Homem-Aranha. O interessante da história também é que ela é toda situada num dia escuro, um dia chuvoso, um dia... um dia fechado. Ele literalmente, o desenhista com a sua ideia de desenho, ele leva você a uma tristeza, a uma profunda agonia, porque tá sempre chovendo, tá sempre escuro e por aí vai. E o que mais dá pra dizer aqui? E nisso o Homem-Aranha, ele acaba sendo derrotado pelo Kraven. Ele consegue superar esse último desafio. E o Kraven até consegue derrotar o Homem-Aranha. Porém, ele enlouquece e acaba bem que tomando o lugar dele. Na história vocês vão entender por quê. E o final é uma loucura de o Kraven tentar provar que o que ele fez foi certo e o que ele fez foi o melhor para ele mesmo. Então é uma história bem bacana, é uma história que marcou a época. Tem aquela velha frase de ser uma história datada, uma história algo assim, assado. Eu não acho que seja... Pode ser que alguns termos sejam datados, seja pela tradução, não sei o que. Mas eu acho que ela tem o seu valor, ela trabalha muito bem toda essa parte de trazer um vilão diferente para o Homem-Aranha, um vilão que lutou para conseguir a derrota do Homem-Aranha, não para tomar a cidade, não é um plano megalomaníaco, é uma ideia simplesmente de predador, de querer subjugar sua presa da melhor forma possível, provar que ele consegue, provar que ele é melhor e maior que o Homem-Aranha. Então é uma história bacana, uma história que vale a leitura. Eu não li Guerras Secretas, então não me fez tanta falta assim para essa história. Eles têm um textinho de abertura contextualizando, vamos dizer assim, um antes da história, que também é bem bacana, ajuda bastante. E fica legal toda essa parte porque muda um pouco o visual do Aranha, que a gente sempre tem aquelas histórias mais animadas, o Aranha mais piadista. Aqui a gente vê um Aranha mais preocupado, mais triste, com medo. E tem desfechos bem interessantes, inclusive todo o desfecho do Ratos, do próprio Homem-Aranha retornando, do que acontece com o Kraven, se ele realmente ele sucumbe para a doença ou não, tá tudo fechadinho aqui. Então é uma história fechadinha, então dá pra você ler sem medo de ser feliz. Se eu fosse dar uma nota para a última caçada de Kraven, de 0 a 5, acho que eu daria 4. É uma HQ caprichada, uma HQ bem bacana. Ela veio pela editora Panini, em capa dura.
São 148 páginas, a história tem começo, meio e fim nesse encadernado, então você não precisa se preocupar em procurar as continuações. Eles te contextualizam o que acontece antes dessa história, de porque o Homem-Aranha tá com o uniforme negro e tudo mais. E vale para você, seja você começando agora ou não a ler Homem-Aranha. Inclusive na nova mensal do Homem-Aranha, que está saindo agora pela Panini, está no número 16 ou 17, existe uma saga chamada Caçado que tem os moldes parecidos com essa encadernadinha aqui do Crave. Fechou? Então, a gente vai deixar os links aqui embaixo de onde você consegue adquirir essa história. É uma boa aquisição para você, se você estiver começando agora uma coleçãozinha. Se você ainda não tem, aproveita, ela voltou em catálogo, fechou? Então, se você curtiu o vídeo, dá seu joinha, que é sempre bacana, isso ajuda a gente. Se inscreve no canal se não é inscrito. A gente está começando agora a botar fogo nesse canal, né? Colocar ele para andar de novo. Fico muito feliz, como sempre, agradeço o Caio pela oportunidade de estar aqui fazendo em vídeo as minhas resenhas malucas. Se você gostou dessa resenha, dá um pulo lá na Research Pod, vai ter o link aqui da minha página. Lá a gente tem resenha, a gente faz diversos tipos de posts e quadros, lá damos dica de quadrinhos, damos dica de filmes, é uma loucura do bem. E como eu falei, se inscreva no canal, ativa o sininho para novidades, que logo menos a gente vai começar a colocar mais vídeos. A gente tem que fazer esse canal girar e ser visto fazer o YouTube ver que a gente tá produzindo, fechou? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam quadrinhos bacanas. Eu vou roubar essa frase do Vini dos 2 quadrinhos. Espero que vocês tenham leituras bacanas, espero que vocês curtam essa leitura. E depois deixa o seu comentário aí embaixo, se vocês já leram, se ainda vão ler, se pensam, se gostaram ou não, fechou? Vamos se interagir, porque a graça do quadrinho é você trocar uma ideia, fechou? Um abraço a todos, até o próximo vídeo no Tirando da Pilha aqui no Fan of Heroes, hein? Abraço, hein?